infelizmente, é uma prática ainda persistente no município, quase que cultural, né? Queimar o lixo que se produz, né? Na sua opinião, por que ainda persiste essa prática no município? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Como você disse, é uma prática bem comum, né? Eu disse aqui na semana passada, eu já estou há 5 anos à frente da secretaria, e nesses 5 anos eu assisto isso, principalmente nesse período, que é um período de seca, né? E com ventos fortes, então as pessoas queimam o lixo no quintal, né? Capinam, fazem a capina, juntam e queimam. A gente faz várias campanhas de conscientização, de educação, para que não façam isso, né? A prefeitura disponibiliza essa coleta desses resíduos, mas as pessoas insistem em fazer porque eu acredito que seja da cultura mesmo, é mais fácil, né? Às vezes a casa é mais distante uma da outra, ou até quando é próximo, que aí é quando a gente recebe denúncia, né? De que o vizinho reclama. Às vezes tem vizinho que acabou de lavar roupa e reclama. Eu botei roupa no varal e estão queimando, e está fumaça. Sem contar os malefícios, né? Então não é permitido fazer fogueira em quintal, isso aí, esse crime urbano, né? Crime ambiental, não é permitido. Não pode fazer nenhum tipo de fogueira para queimar lixo. Eu cheguei ontem à noite em casa, tinha uma fogueirazinha do lado. Passei na sua casa, vi lá também, perto da propriedade, uma queimada, mas eu tenho a impressão que essa já era de cana. Aí já é outro tipo de queimada, né? Sim. Deixa eu fazer um parêntese aqui para colocar os nossos outros convidados, porque aí a gente faz um programa em que todos vocês podem intervir a qualquer momento do bate-papo, né? Vamos dar um bom dia aqui ao Efraim Guimarães, guarda ambiental. Bom dia, Efraim, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes da rádio, a nossa secretária Luciana, Jamilson, os participantes aqui do programa, o colega Gomes, que está de serviço comigo hoje também, o nosso secretário lá da Secretaria de Segurança, que a Guarda hoje faz parte da Secretaria de Segurança. A Guarda Ambiental é um departamento da Guarda Municipal, que teve lotado por um tempo no meio ambiente, hoje está na Secretaria de Segurança, e a gente trabalha em parceria com outros órgãos nesse combate aí. Inclusive, a gente tem sempre agradecido muito à Secretaria de Obras, que sempre nos fornece um caminhão-pipa, que é uma ferramenta fundamental para a gente fazer esse trabalho. A gente tenta fazer essa conscientização de que é crime colocar fogo, mas, infelizmente, como a Luciana falou, essa cultura aqui está enraizada. Eu trouxe alguns dados aqui, depois a gente vai falar, da quantidade de ocorrências que a gente tem tido, e só nos últimos 4 meses, que eu trouxe aqui uma anotação, que peguei no nosso livro de ocorrência, são quase 100, 96 em 4 meses. Então, ainda não fechamos os últimos 4 meses. Então, só no mês passado foram 33 ocorrências na qual a gente teve a intervenção da Guarda, fora as que a gente não recebe chamada, fora as que são de cana, que a gente não tem atuado, a gente não tem fiscalizado a queimada de cana. Então, só nessa queima irregular, que é um crime que destrói a terra, que destrói ali o meio ambiente, e as pessoas reclamam muito também porque a fumaça veio na minha casa, minha filha é alérgica, tem criança aqui, entendeu? Então, isso ataca muito e acaba atingindo várias secretarias, né? Jamilson, bom dia para você. Pode puxar o microfone para você. Você acredita que as pessoas ainda não têm conhecimento que é um crime, nesse caso um crime ambiental? Se aproxima mais o microfone de você. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco, aos participantes da mesa. Bom, não acredito que seja falta de consciência, né? Porque nós temos feito várias ações de conscientização. Inclusive, na última semana do meio ambiente, nós fizemos uma ação de conscientização no portal com entrega de panfletos, e aí é citada a legislação, os danos ambientais e os danos à saúde humana, né? Os prejuízos e os agravos que as queimadas trazem para a saúde humana. A gente acredita... o crime ambiental, de uma forma geral, ele é um pouco banalizado, né? Até mesmo quando da abertura de ocorrência, isso é lavrado como um termo circunstanciado, não vem como um boletim de ocorrência. São considerados crimes de menor potencial ofensivo, sabendo que tem crimes ambientais que podem atingir
magnitude, sim, imensuráveis, né? Então, a gente acredita que as pessoas ainda banalizam um pouco a questão do crime ambiental. Esse crime é previsto em lei, a Lei de Crimes Ambientais, no artigo acho que 50, se não me engano, causar poluição de qualquer natureza. Então, sim, é um crime, é passível de pena, inclusive de reclusão e multa, mas a gente ainda caminha a passos lentos para que a população se aproprie disso, né? Porque um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito. Então, eu estou prejudicando um direito do outro e meu, inclusive, né? Porque a queimada ela não prejudica somente o outro, ela me prejudica. Então, assim, a gente ainda lida com esse problema, mas o caminho que existe para isso é a fiscalização, obviamente, né? Principalmente de forma preventiva, e a educação ambiental. Não há outras opções. Deve ser muito difícil, né, você identificar os culpados, né, e fazer com que a lei seja cumprida e ele seja penalizado criminalmente, né? Como que é na prática, Luciana? Essa atuação é difícil identificar, porque geralmente o incendiário ele põe fogo e sai, né? Sim, quando é em via pública, ele põe fogo e sai, e aí tem gente que até sabe quem é, mas tem medo de denunciar. Agora, quando é em quintal, não tem muito para onde correr. Agora, eu me recordo que no ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado, teve uma queimada de cana, né, e que avançou a faixa que não é permitida, que é próxima à rodovia, e que vocês encaminharam a pessoa para a delegacia. Sim. Eu lembro bem disso, que a Guarda Ambiental foi à noite, isso até... Sim. Eles ainda estavam lotados lá na secretaria, eles entraram em contato comigo e falaram, a gente está com o responsável aqui, né? A gente chegou aqui, ele estava em flagrante, colocando fogo, porque depois, mais à frente, a gente vai falar sobre isso, mas até a queimada de cana, ela tem que ser regulamentada, ela não pode ser feita de qualquer forma. Eu vou lá, boto fogo na cana e saio, né? Tem que ter alguém acompanhando, tem que ter um caminhão-pipa, tem que ter um distanciamento da rodovia. Então, eles chegaram na hora, ele estava fazendo isso, né, cometendo esse ato ilícito, e aí eles encaminharam ele para a delegacia. Então, é algo bem difícil da gente detectar o responsável. Mas, vez ou outra, acontece, e é bom também, porque aí as pessoas vão entendendo que é crime, que não pode ser feito. Geralmente, Efraim, quando você chega para combater um fogo, geralmente quem põe o fogo... sabe que o vento não está jogando a fumaça para sua casa, né? Geralmente, porque sim. Se ele vê que o vento está jogando para... Ele mesmo apaga. Não, ele mesmo apaga, né? Ele mesmo apaga. O que acontece? Nesse caso aí que a Luciana está relembrando, a gente estava fazendo uma ronda de rotina, que a gente fazia lá quando estava lá com a Luciana, e a gente detectou um início de uma fumaça. Então, a gente chegou no local, pegamos as 2 pessoas em flagrante delito, cometendo o crime, era próximo à rodovia, que liga São Francisco Barra, e a gente, depois de abordar as pessoas, eles não quiseram se identificar, a gente ia notificá-los, e acabamos, para a gente conseguir essa identificação, tivemos que levar para a delegacia. O que eles alegaram? Alegaram que eles tinham recebido um dinheiro para botar fogo na cana. Alguém me pagou. Quem te pagou? Não quis falar. Qual o seu nome? Não quis falar. Onde vocês moram? Não quis falar. Tivemos que levar para a delegacia. Nesse foi caso feita a ocorrência. Aí, em função da lei que permite a queima da palha, mas com algumas ressalvas, né? Exatamente. Nesse caso, não pode queimar a cana a quantos metros da rodovia? 50 metros. Não é isso? Já me confirmando ali, 50 metros da rodovia, mesmo porque aqui no nosso município já tem históricos também de acidentes, até fatais, acidentes fatais por causa de queima, que a fumaça adentrou a rodovia, ficou sem visibilidade, entrou um caminhão e vieram a óbito algumas pessoas. Sim. Acho que, se não me engano, 3 pessoas. Foi. Inclusive, foi num dia até que, pela manhã, teve um incêndio de grande proporção em Gargaú, também, no mesmo dia. Então, a gente está nessa luta aí de conscientizar. Todas as vezes que a gente chega no local, além de a gente combater o fogo, a gente tenta localizar quem colocou, a gente tenta orientar para não colocar mais. Notificar. A gente, exatamente, notifica, a gente passa o telefone da Guarda Ambiental, depois no final até deixar com vocês o telefone da Guarda Ambiental, porque a gente tem recebido, esse telefone funciona 24 horas, sábado, domingo, feriado, todos os dias, o telefone fica lá no plantão da Guarda.
O Vinícius mesmo, né? De vez em quando aciona a gente aí à noite, sabe? O Vinícius já até me ajudou a apagar fogo, né, de madrugada. Verdade. Já me ajudou a apagar fogo de madrugada, me cedeu vários baldes d'água lá da residência dele, num grande fogo que teve lá próximo à casa dele. Então a gente trabalha 24 horas por dia, todos os dias, sábado, domingo, feriado. Sempre tem uma equipe de plantão. Não é só o Efraim que trabalha. No caso, por exemplo, dos terrenos, né, o proprietário, para se livrar do mato no terreno, põe fogo. Mas, em geral, ele não mora perto do terreno, né? Porque se morasse, ele não colocaria fogo. Não, até tem pessoas que moram... Colocam no quintal, né? Colocam no quintal, só que atinge ele, como o Jamilson falou, né? Atinge ele próprio e atinge todos os vizinhos. Incomoda todo mundo. E, além disso, a lei não permite, né? É crime. Não pode colocar fogo. Mas seria muito mais... A gente até, a Guarda Ambiental tem dado palestra em escolas, e eu tenho frisado isso muito com as crianças. Oriente os seus pais em casa. Não pode botar fogo. Agora, na Semana do Meio Ambiente, a gente saiu em várias escolas dando palestra, palestra em Gargaú, na escola modelo, e a gente tenta educar as crianças para no futuro... Para que elas chamem atenção também, né? Porque às vezes o pai fica sem graça, né? Então, tentando modificar esse quadro. Quebrar essa cultura. Exatamente. Nós estamos tentando fazer esse trabalho aí para ver se a gente consegue. E aí eu quero ressaltar, Vinícius, desculpe te interromper, Efraim, a importância da Guarda Ambiental, porque eu posso falar, né, com certeza que quando eu assumi a secretaria, a Guarda Ambiental não estava em ação na época. Atuando, né? Não estava atuando. E aí eu recebia, nesse período, então, até outubro, de agora até outubro, eu recebia ligação de madrugada, eu recebia ligação constantemente de queimada. Então, assim, hoje em dia meu telefone não toca de madrugada, graças a vocês. Porque tem dias, eles vão poder dizer, Efraim vai dizer aí, que eles vão a 5, 6, 10, né? Incêndios criminosos, atendendo num dia só. Então é muito, ainda mais nesse período que eu falei, de seca e de vento, né? Anteontem o Corpo de Bombeiros esteve no município, né? Sim. Foi queimada? Lá no caso foi um incêndio na Torre da Vivo, em Praça João Pessoa. O que aconteceu lá foi um curto-circuito, que é na falta de luz, o gerador pegou fogo, e nesse caso lá a gente não teve como... O bombeiro até acionou a gente, mas nós não temos equipamentos para apagar fogo em curto-circuito de energia. Perfeito. O que aconteceu já algumas vezes aqui, quando o fogo é em rede elétrica, a gente aciona o setor de trânsito, a Entrânsito, eles fecham o local, isolam o local, e a gente entra em contato com a Enio. Entendeu? Esses dias, até aqui na rua do Jô, a gente foi até atrás do caminhão da Enio, em Bom Jardim, conseguimos. Rapidamente eles vieram e fizeram, porque esse fogo em rede elétrica a gente não atua. Perfeito. Em relação a essa prática, né, da queimada para se livrar do lixo, ou limpeza de quintal, ou o próprio lixo doméstico, que é, né, muito grave, né? Sendo que nós temos coleta de lixo, né? É uma prática, conforme a gente falou, que precisa ser quebrada, cultural. Agora, o mal ainda necessário, vamos dizer assim, em períodos de safra, o que ainda, infelizmente, é necessário para a colheita da palha. Vamos falar agora sobre a queimada da cana, da palha da cana. Jamilson, na sua opinião, por que ainda é uma prática necessária? Por que o setor, na sua opinião, sucroalcooleiro, não conseguiu ainda uma maneira de colher a cana sem necessidade da palha, no caso, em locais íngremes, né? Porque a gente sabe que quando o canavial é plano, há o advento também da colheita mecanizada. Mas, na prática, como que funciona isso? Pode ou não pode colheita mecanizada em áreas mais íngremes ou locais que não sejam planos, né? Porque eles se defendem dizendo que o relevo do município não é muito favorável para a colheita mecanizada. Então a gente vai conviver com as queimadas da palha ad eterno no município. Então, Vinícius, primeiro ponto, né, que eu observo é que a queima da palha da cana ainda é prevalente, né, sobre outras técnicas de colheita por conta do custo, que é muito baixo. A mão de obra empregada é pouca, né? Normalmente, quando faz da maneira que a legislação considera correto, um operador num caminhão-pipa para fazer esse controle, caso a queimada atinja níveis, né, não permitidos, né? E uma pessoa para
atear fogo no canavial. Então, você envolve basicamente um caminhão e 2 operadores. Aí você tem essa redução, né, significativa de custos num primeiro momento. Porém, nós já temos várias pesquisas, vários estudos que apontam na redução da qualidade do produto. Então, quando você tem a colheita mecanizada, você tem um maior rendimento, né, do produto na extração, né, do caldo, ou para etanol ou para produção de açúcar. Você tem um produto de melhor qualidade. Então, você acaba ganhando num segundo momento. Mas o investimento nessa tecnologia ainda é um pouco alto, né? Então, eu observo que se dá pela redução de custos iniciais e pela dificuldade ou pela falta de vontade das empresas do setor de fazer investimento, né, na mecanização da colheita. Questão do relevo. Todos nós sabemos que nós vivemos numa região de planícies, né? Se a gente for considerar outras regiões, a região norte, basicamente, é uma região de planícies. Então, esse relevo acidentado, né, esse argumento que é utilizado, eu, como técnico, não vejo como ele inviabilizar a mecanização da colheita. Acho que nós temos condições de termos uma colheita mecanizada. Existe tecnologia aí para outras culturas e que a mecanização é feita em terrenos muito mais acidentados do que aqui. Então, eu vejo que falta um pouco de iniciativa ou boa vontade, digamos assim. A gente não vai aqui, nesse momento, apontar o dedo, né? Acho que o setor sucroalcooleiro não tem, nesse momento aqui do debate, nenhum representante. Eu acho, não tenho certeza. Nós não convidamos, porque a nossa ideia aqui não é vilanizar o setor sucroalcooleiro, né? A gente sabe da necessidade ainda, por uma questão também de segurança, né, para um trabalhador rural colher a cana sem que haja queima da palha não é vamos dizer assim, recomendável, porque há o risco de se ferir, né, com a palha da cana, que é cortante, enfim, acaba inviabilizando. Mas assim, eu acho que a ideia aqui é deixar uma mensagem, né, uma reflexão. E você está muito feliz no seu comentário, porque às vezes há uma acomodação. Então, assim, eu penso que os produtores de cana, quem planta cana, as associações que representam o setor, deveriam se unir, né? Se unir para buscar, se não dá para um só conquistar uma colheita mecanizada, se todos se unirem, né, em associação, seja lá como for, eu tenho certeza que uma associação comprando uma colheitadeira, ou 2, 3, 4, vai atender muito mais gente, e a gente vai ter um problema não só ambiental, mas da qualidade do solo, né? Você, como engenheiro ambiental, pode falar sobre isso. Quando se queima a cana, a qualidade do solo cai drasticamente, né? A longo prazo, a médio e longo prazo, sim. A curto prazo, inclusive as pessoas utilizam muito dessa técnica também para, entre aspas, recuperação de pastagem, né? Porque no primeiro momento o impacto parece ser positivo por conta da deposição das cinzas, que são matéria orgânica, acaba num primeiro momento enriquecendo de alguma forma aquele solo. Mas a médio e longo prazo a gente vai perdendo os micro-organismos que também condicionam aquele solo, né? A gente considera vários fatores edáficos, né, para ver os níveis de solo. E assim, a longo prazo, médio e longo prazo, isso é nocivo sim para a qualidade do solo, principalmente pela perda, né, e até a extinção de micro-organismos presentes ali naquele solo, naquele local. Permissão, uma forma mais leiga falando, quando faz a queimada, aquelas cinzas geram proteínas, mas queimam as minhocas, seriam isso, não é isso? Basicamente, os micro-organismos. As pessoas, né, que não têm mais um conhecimento tão técnico quanto o Jamilson, né? Seria isso. Eu compreendi perfeitamente. Agora, em relação à legislação em vigor, houve uma, vamos dizer assim, uma mudança na lei. A lei, os legisladores, né, foram benevolentes com o setor, né, porque em 2002 foi editada uma lei publicada, né, votada e sancionada, só que chegou próximo a 2011, ninguém se adequou àquela lei anterior. Então a lei foi remodelada
Mas, na prática, essa atual legislação estadual que versa sobre a queimada da palha da cana, a gente falava aqui em off, antes de ir ao ar a entrevista, que ela não tem muita importância aqui para... Eficácia, né? Importância tem, mas eficácia na questão do tamanho da terra. Explica melhor, Janilson. Falando localmente, né? São Francisco do Itabapoana, especificamente, aqui no nosso município. Essa legislação ela tem pouco ou nenhum efeito. É uma legislação de 2011 do Governo do Estado, né? É a Lei 5.990, de junho de 2011, que ela trata sobre a extinção gradativa da queima da palha de cana-de-açúcar. Bom, ficou definido alguns critérios, né, para extinção gradativa, e o último ano de queimada permitida seria esse ano, 2024. Porém, no parágrafo 1 do artigo 1º, ela fala, né, das lavouras já implantadas, e no parágrafo 1º ela fala das áreas que são consideradas mecanizáveis, que são com declividades inferior a 12%. A gente já comentou aqui que é uma declividade bem baixa, né? Então, assim, poucas áreas a gente vai encontrar declividades inferiores a essa. E aí, no parágrafo 2º, ela diz que as lavouras até 100 hectares, né, elas estão isentas disso. Então, 100 hectares, só para trazer aqui de uma forma mais popular, né, para os ouvintes, 100 hectares representam aproximadamente 142 campos de futebol, ou para o pessoal aqui da região que é mais habituado a falar em alqueire, 20 alqueires. Então, assim, é muita terra. Dificilmente a gente encontra no município uma produção implantada numa área superior a essa. Então, o reflexo dessa legislação aplicada aqui em São Francisco de Itabapoana, especificamente, é pouco ou nenhum. Então, a gente, infelizmente, vai continuar convivendo aí ainda com essa prática da queima da palha de cana. Ou seja, uma queimada controlada, né? Sim, a queimada... existem alguns critérios para a gente considerar isso queimada controlada, né? Como o Efraim bem disse no início, ela tem que ser no início da noite até o início da manhã do outro dia. Eu até penso que não deveria ser permitido à noite, só de madrugada. Eu acho que a lei poderia ser mais específica. Mais específica, porque as pessoas estão ao ar livre praticando sua atividade física a partir das 6 horas, quando saem do trabalho, estão caminhando. Estão vindo da escola. Vindo da escola. Né? Tem muitos veículos também na rodovia, né? O pessoal indo e voltando do trabalho. Né? Eu acho que deveria haver uma conscientização, pelo menos entre meia-noite e 6 horas da manhã. Né? Deixa eu fazer um registro aqui. Tereza Cristina, nossa ouvinte, está aqui no chat do YouTube, dizendo aqui: Vinícius, meu vizinho botou fogo no terreno dele e acabou com o meu bananal e também pé de abacate, pé de manga. Eu moro numa chácara no Espiador, fiquei muito triste. Ela está resolvendo aqui que não foi o proprietário vizinho dela, ela está dizendo aqui que foi alguém que colocou. Não, está falando que é o vizinho, rapaz. Briga de vizinho. Não, Paulo, isso acontece muito. As pessoas colocam fogo e não tem noção que o fogo ele não vai conseguir controlar o fogo. O fogo vai passar dos limites dele. Né? O cerca não segura fogo, às vezes até muro não segura fogo. Passa para o outro lado e atinge. E às vezes não atinge nessa proporção. Aí, no caso, infelizmente, ela teve danos materiais. Mas às vezes só a fumaça que já vai na residência do outro já atinge. Já teve casos que a gente recebeu de pessoas que não conseguiam respirar. Não estou conseguindo respirar. Teve que acionar resgate e tudo. Entendeu? Porque atinge a proporções que eles não têm noção. E além de ser crime, a gente frisa sempre isso, é crime. Se a gente pegar em flagrante delito a pessoa, a gente vai, como o Luciano falou, a gente vai notificar, a gente pode multar, mas a gente também vai levar para a delegacia para fazer o termo, né? Ela está acompanhando o nosso bate-papo, porque está dizendo aqui que foi outro vizinho que limpou o quintal da casa dele e jogou o lixo para que ficou abandonado, aí o fogo se alastrou. Está acompanhando em tempo real aqui o nosso ouvinte. Isso. Aí o que a gente pede a ela e a todos os ouvintes é para anotar o telefone da Guarda Ambiental, que é o 99892-5175, 99892-5175, e esse telefone funciona 24 horas por dia. Qualquer momento pode nos acionar
Tem Zap também, pode mandar foto, mandar vídeo, mandar localização do local para facilitar o acesso. Às vezes as pessoas aqui passam um endereço, a gente fica difícil de localizar. Com a localização a gente chega mais fácil, mais rápido. Pode repetir novamente? É 99892 5175. 5175. É o mesmo número desde a época que a gente estava no meio ambiente, tá? Sim. O número não mudou. Eu vou voltar ao Jamilson daqui a pouquinho para completar a questão das ressalvas que a lei fala sobre quais os critérios para que quem põe fogo na palha da cana deve adotar, né? Mas sim, Luciana, você queria intervir? A gente está falando, às vezes a pessoa coloca fogo e não tem noção da dimensão, mas às vezes uma simples ponta de cigarro que a pessoa joga, né, fora na vegetação pode causar também um incêndio por causa do período seco e dos ventos também, principalmente. Então, assim, as pessoas têm que ficar atentas a isso, né, a não descartar ponta de cigarro em vegetação também. E aí é bom ressaltar que Efraim falou que ele também, quando é queimada assim de poste, né, eles também não atuam em queimadas de imóveis também, né, porque já aconteceu de acionarem também a guarda ambiental. A gente aqui, no caso... Para queimada de imóveis, só vegetação. A gente deveria atuar só coisa. Já teve um caso específico aqui que a gente atuou, mas não é a nossa função, tá? Não é a nossa função. A função do bombeiro, que infelizmente no município a gente ainda não tem. O nosso governo, a nossa gestora está tentando, vários órgãos do município, Meio Ambiente, Secretaria de Segurança, vários órgãos estão tentando. A Defesa Civil tem elaborado relatório, essas queimadas todas, a gente passa para a Defesa Civil para ele fazer relatório, para a gente montar uma forma de conseguir trazer o bombeiro para cá. A gente tem lutado com isso, sim. É uma pauta desse governo atual, trazer o bombeiro. Enquanto isso, a gente atua auxiliarmente, né? A gente atua em auxílio ao meio ambiente, em auxílio à postura, em auxílio à Defesa Civil. O bombeiro, sempre que é acionado, eles ligam para a gente, sempre. É o bombeiro da Codim. Às vezes, eu até brinco, né? Falei que o meu número particular está virando oficial, porque o bombeiro liga para o meu número, às vezes até eu estou na igreja e o bombeiro está ligando. Aí eu falei com ele, anota o número da Guarda Ambiental, esse número que a gente passou, que funciona 24 horas. A gente tem dado essa assistência ao bombeiro aqui, mas é muito necessário a presença do bombeiro no município. É muito distante da Codim até aqui. Eles levam quase que 2 horas para chegar aqui. Se for em uma região mais distante, se for Barra de Itabapuana, umas 3 horas para chegar em Barra, que o caminhão deles não passa de 80 por hora. Eles estavam me explicando isso. O caminhão deles não consegue correr igual o carro da guarda. A gente não anda correndo, tá? Mas na emergência a gente consegue fazer chegar muito mais rápido do que eles. Mas em residência eles não atuam, mas às vezes são solicitados para irem verificar, né? Porque às vezes tem gente também, a gente teve um combate que faz denúncia e que é inverídica, né? Às vezes chega no local e não está acontecendo nada daquilo. A gente fez um combate na Ilha dos Mineiros que pegou fogo em um lixão na Ilha dos Mineiros, uma reciclagem, e tinha inúmeras casas em volta. As casas todas coladas com lixão. As casas eram muito próximas e as pessoas todas saindo da casa, e lá a gente não dava tempo de esperar o bombeiro. Então, com o caminhão-pipa, eu e o Cardoso conseguimos apagar o fogo lá, fomos mais de hora apagando o fogo. Terminamos de apagar o fogo, o bombeiro não tinha chegado. O bombeiro estava vindo a caminho. O caminhão-pipa da prefeitura ajuda muito. Mas era realmente muito necessário ter o bombeiro aqui, para a gente não precisar passar por essas coisas. Uma brigada de incêndio, né? Poderia também se pensar assim, enquanto não chega o corpo do bombeiro. Esse serviço de brigada de incêndio, na verdade, a gente já faz, né? A Guarda Ambiental já faz isso. A gente já faz há bastante tempo esse serviço. Tem coisas que realmente a gente precisa do bombeiro, que a brigada de incêndio não funcionaria. Mas hoje a brigada de incêndio a gente já faz. Já faz, né? A guarda já é brigada de incêndio. Usa abafador, sim. Voltando à questão da palha da queima da palha da cana, né? Então, dentre o cuidado que se deve ter, né, é não queimar a palha durante o dia. Preferencialmente após o pôr do sol e antes do início do nascer do sol. Eu vi, olhando a legislação, eu percebi que ela não exige. Né? Ela fala em preferencialmente. Preferencialmente. É outra coisa também que o legislador pecou, né? Não, pecou. E aqui no município todos os horários. Estava fazendo com o Jamilson isso. Todos os horários a gente sai, muito chamado de fogo, tá cheio de fumaça aqui em Volta Redonda. Chega lá e cana. Mas assim, é importante
frisar aí para os ouvintes, até para que tenham conhecimento e possam exigir os seus direitos, né? Todo despalhe, né? Toda queima de palha de cana, ela deve ser comunicada com antecedência aos confrontantes, né? Primeiramente aos confrontantes da previsão para a realização da atividade. Ela tem que ser comunicada com até 5 dias úteis de antecedência ao órgão ambiental do Estado, no caso o INEA. Ela tem que ser monitorada por equipe treinada e com os petrechos necessários para fazer o controle, caso saia de controle. E aí nós temos algumas condições climáticas também que são exigíveis, né? A umidade não pode ser inferior a 30%, o vento não pode ser inferior a 0,3 metros por segundo. Então nós temos alguns critérios que devem ser obedecidos por quem faz. De difícil fiscalização também, para saber se estão sendo cumpridos, né? Olha, aqui a legislação fala que não se fará queima da palha da cana-de-açúcar a menos de 1.000 metros do perímetro da área urbana central, sede do município. Eu fico com pena de quem mora na zona rural, mas que a gente pode considerar perímetro urbano, né, como os distritos do município, né? Mas, enfim, a lei fala sede do município. Então, isso significa dizer que não poderia ter canavial a 1 quilômetro aqui do centro, mas tem, né? Sim, nós temos. Tem, né? Sim, inclusive aquele caso que a gente estava comentando no começo, que a gente foi parar na delegacia, foi aqui, do lado da Shalom, a cana. Então, pois é. 200 metros do limite das áreas de domínio de subestações de energia elétrica, reservas biológicas, parques e demais unidades de conservação. 50 metros ao redor do limite de áreas de domínio das estações de telecomunicações, 50 metros ao longo dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão de energia elétrica, 50 metros ao longo dos limites das áreas de domínio de rodovias e ferrovias, né? Foi o que vocês falaram aí. E se for uma rodovia, se for uma estrada vicinal, aí cai para 25 metros. Então não pode ter queima de palha de cana a 25 metros de estradas vicinais. Além do que Jamilson falou aí, né, tem que observar essas condições climáticas, mas na prática eu acho pouco provável que isso seja muito observado, né? E aí no final das contas essa fumaça acaba trazendo muitos transtornos para a população, né? Vinícius, eu me lembrei aqui, você estava falando do que pode, o que não pode, né, em relação ao horário. E aí a gente fala que ficou muito vago isso e que também não é garantia de nada. Eu me recordo que logo que eu assumi a secretaria, eu assumi no final do mês de julho. Eu acho que em agosto teve uma enorme queimada, que foi uma queima de cana, num domingo, no fim do dia, né, mais para a entrada da noite. Só que o proprietário do terreno ele não conseguiu controlar. E aí ela adentrou um brejo próximo à estação ecológica. Aí eu já cheguei na segunda para trabalhar, indo direto para lá. Já estava a equipe de Vânia toda, né, da estação ecológica, e a gente pedindo o helicóptero ao Estado, porque tomou uma proporção que durou mais de 24 horas essa queima. Então, assim, a gente ouvia o barulho da vegetação toda queimando, os animais saindo queimados, os animais mortos. Foi uma coisa assim, eu fiquei tão chocada, porque foi logo que eu assumi a secretaria, e eu pensei assim... Eu me lembro desse caso. Isso que eu vou... Paulo Noel estava lá, lembra disso? Paulo Noel estava lá. Foi a primeira entrevista que você deu. Foi a primeira entrevista que eu dei. Eu já assumi a secretaria, assim, eu falei, nossa, olha o que me espera, né? Porque... além da gente ter muita cana, a gente falou dos hábitos de queimar quintal, né, de lixo em quintal, mas a gente tem muita cana no nosso município. Então é um hábito muito comum e esse controle que não tem, né, da necessidade de você ter um caminhão-pipa, da necessidade de avisar os confrontantes, da necessidade de fazer essa queima à noite. Que estranho, né? E distante também da rodovia. A gente estava comentando aqui antes do programa começar que quando a gente estava indo para Campos na segunda-feira, estava tendo uma queima de cana, né, na estrada, e a gente avistou um caminhão-pipa. Aí a gente até elogiou, falou, tem um caminhão-pipa ali para controlar. Mais à frente um pouco, a queimada estava tão grande, as labaredas tão grandes, que inviabilizaram uma via da rodovia, da RJ. O bombeiro veio e ficou preso, né?
Então, quando a gente passa, para a gente passar, a gente tinha que ir para a mão contrária, para a contramão, para poder conseguir passar, e a gente passou com medo. E aí a gente avistou um motociclista parado, com medo de passar e o fogo atingi-lo, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. Inclusive, uma pessoa passou pelo local na hora e fez um vídeo, mandou para a gente. O vídeo realmente é impressionante. As labaredas nesse vídeo aí estão mais distantes. Porém, mais adiante, as labaredas estavam muito próximas da rodovia. Muito próximas, a gente passou com medo. Menos de 50 metros. Sim. Né? E o risco é esse, né, de acontecerem acidentes pela baixa visibilidade gerada pela fumaça. E, conforme vocês já falaram mais cedo, né, já aconteceu um grave acidente há alguns anos, lá entre Batelão e Barra, né, uma tragédia. Né? Sim. Só para lembrar, estava de dia, era de manhã. Sim, né? sim. Mas o que acontece? A gente também queria frisar o seguinte: nós não somos contra os produtores. Nós estamos buscando soluções. Nós não estamos aqui para falando que tem que acabar com a cana-de-açúcar, mesmo porque a gente sabe. Até para ampará-los também, né? Para que eles não sejam penalizados. O que a gente quer é ajudar. O que o Jamil estava apresentando ali é o que é o correto de ser feito, que a gente sabe que nem todo mundo faz. Mas o que a gente está fazendo é conscientizar do que se deve fazer. A gente não é contra produtor, a gente não é contra. Nós somos o maior produtor do Estado, o município aqui. É o polo de produção alimentícia do Estado. A gente está informando que tem como fazer, né, de forma mais segura. Conforme eu disse mais cedo, né, a ideia é que não é tornar o produtor de cana um vilão, ao contrário, né? Portanto, a gente pontuou algumas questões aqui importantes para que sejam seguidas. Outro detalhe também que a gente esqueceu aí, que é fundamental, né, Jamilson? Ter um aceiro, né? Porque senão esse fogo vai lastrar para a vegetação, né? Sim, é muito importante. Inclusive, a própria queima de cana, ela já causa esse afugentamento de fauna, né? Pela diferença, pelo tempo, né, entre a colheita e a próxima safra, acaba que se torna um ecossistema ali, né? A gente tem presença de alguns roedores, de serpentes, de outros animais, aves. Então, quando acontece a queima, essa fauna ela acaba se dispersando, né? Acaba se tornando um problema ambiental. E aí muitas residências próximas a locais de ocorrência de queima de palha de cana, depois elas ligam, relatam o surgimento de animais, aparecimento de animais, né? Comumente são serpentes ou outros animais, roedores, que aparecem nas residências buscando abrigo, fugindo da queimada. Muito interessante essa análise, né? Porque de tempos em tempos a gente tem um aumento na incidência de resgate de animais silvestres. Na verdade, é contínuo o ano todo. A gente faz resgate de animais todos os dias, mas tem alguns locais que, quando tem queima, aumenta o número. A semana passada teve um resgate de um tamanduá que fugiu do fogo e se queimou. Ficou até com o Gabriel, veterinário da Secretaria de Agricultura, cuidou dele. A gente fazia a soltura lá em Vânia, na estação ecológica. A maioria dos animais, principalmente os maiores, a gente solta lá em Vânia. A gente tem essa parceria com o INEA, a Vânia, que dá um apoio muito grande para a gente. Inclusive até na questão das queimadas. A Vânia tem notificado algumas pessoas que têm feito queimadas próximas à estação. A Luciana estava falando dessa grande queimada. Esse ano passado também teve uma grande queimada. A gente ficou 3 dias lá. A gente eu lembro. A gente conseguiu até um barco para entrar dentro do brejo, cortando tabu para chegar até o fogo, e começou numa cana. Agora, se o produtor tiver essa consciência de olhar para o canavial e verificar como está a distância da cana para a vegetação, e se estiver muito próximo, que ele leve uma roçadeira, faça um aceiro, esse fogo não vai passar para a vegetação. Não, e como o Jamilson falou, se tiver um caminhão-pipa, tiver a equipe preparada, olhar o vento, como o Jamilson estava explicando, não vai acontecer, né? E o aceiro é uma coisa que ajuda muito, porque nessa queimada que eu contei, que foi a primeira que eu assisti, o que resolveu foi um aceiro que foi feito pela equipe pela equipe da Vânia. Os guardas na época não eram não atuavam como guardas ambientais, mas foram como guardas municipais para auxiliar. Eu fui como voluntário até. E aí foi somente com aceiro que conseguiu conter o fogo. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui na Rádio São Francisco FM, falando sobre um assunto que, conforme eu disse no início, bem recorrente na cidade, que são essas queimadas.
existem alguns bairros aqui na área central que parece que são recorrentes, né? Teria algum campeão de ocorrência, Efraim? Eu acho que ali perto, na entrada do Espiador, ali é um dos campeões. Olha, né? a gente tem... O que acontece ali na entrada do Espiador, hein? Sim, Espiador, o Macuco também tem Há alguma disputa ali para saber quem vai fazer mais queimada? Macuco, Volta Redonda, Bom Jardim. Eu acho que eles escolhem o entorno da cidade, né? É muito. Rua da Jaca, tem vários locais aqui que é frequente. E a gente, até um tempo atrás, a gente estava apagando muito fogo em Santa Clara. Teve um período em Santa Clara que era todos os dias, mas agora deu uma diminuída em Santa Clara. Mas aqui em torno da cidade é algo diariamente. A impressão que eu tenho é que os moradores desses locais, né, ali, por exemplo, na entrada do Espiador, ali, deve ter uma disputa ali, né? Vamos ver no mês quem faz mais queimada aqui. Eu ganhei. Quem vai pedir música no Fantástico? Gente, eu acho que a gente tenta conscientizar que passa coleta de lixo. Não precisa queimar lixo. Não precisa. Sim. Eu tenho falado isso direto nas escolas. Não precisa queimar lixo, não pode queimar lixo. O prejuízo é muito grande. A gente vai conseguir, através da rádio, através da Secretaria de Meio Ambiente, da Guarda Ambiental, a gente vai incutir isso. O Matheus também, lá da Secretaria de Meio Ambiente, esteve com a gente fazendo palestra também em escola, orientando. A gente trabalha também na Guarda Mirim, que é feita pela Promoção Social, parceria com a Secretaria de Segurança, e tem um funcionário dela, o Matheus, também, que dá uma instrução lá na Guarda Mirim também. A gente tenta incutir isso para as futuras gerações. A gente não está debatendo isso aqui, não ser mais um tema recorrente. Ok, Efraim, obrigado pela sua presença, um bom dia. Luciano, bom dia, obrigado. Bom dia, me coloco à disposição sempre que precisar para falar sobre qualquer tema voltado ao meio ambiente. Ok, Jamilson, muito obrigado mais uma vez aqui na rádio, contribuindo.